E aí, quarentenados, tudo beleza com vocês? Seguinte, espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo em casa. Se não estiver em casa, por favor, volte para sua casa, porque eu vim aqui agora falar de um assunto muito sério com vocês. Assistam até o final, porque eu vou querer responder a seguinte pergunta. Na quarentena, desobedecer à quarentena constitui crime? Para isso, a gente poderia trazer diversos aspectos constitucionais que afirmariam que sim, pode constituir crime, pode permitir a prisão de pessoas que desobedecem os decretos. Nós estamos vendo aí inúmeros decretos de governadores e de prefeitos das cidades, prefeitos de municípios. Então, eu vou trazer estritamente aqui a legislação penal para mostrar para vocês que sim, as pessoas que desobedecem à quarentena, as pessoas que estão saindo e desobedecendo os decretos, elas podem estar incorrendo em crime, podem estar incorrendo em infrações penais e podem ser presas por conta disso. Foi sancionada nesse ano a lei para tratar do Covid-19, a Lei 3.979 desse ano, e ela traz no artigo 2º o seguinte texto: para fins no disposto dessa lei, considera-se o isolamento e a quarentena. O isolamento se considera separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do vírus. 2. Quarentena se considera restrição de atividades ou a separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do vírus. Aí, a partir disso, a gente pode ver que estão sendo elaborados diversos decretos estaduais e municipais, recomendando que as pessoas fiquem em casa. São recomendações, mas desobedecer recomendações pode constituir crime? Eu digo para vocês com toda certeza, pode sim. Na nossa legislação penal, nós temos aqui, no artigo 267, o crime de epidemia, que diz, artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, pena reclusão de 10 a 15 anos. Talvez você que esteja saindo de casa não se encaixe nesse artigo. Eu já vi vários doutrinadores dizendo que as pessoas podem se encaixar nesse artigo, as pessoas que estão saindo de casa, que possuem o vírus e que estejam propagando ele por aí, mas eu particularmente discordo dessa visão, porque ele diz claramente no seu caput causar a epidemia. Então, somente as pessoas que realmente estão dando causa a uma epidemia, como no nosso caso a epidemia, a pandemia já está instalada, eu acho que diverge um pouco dos fatos. Mas se a gente for para o artigo 268, a gente vai encontrar algo que realmente se encaixa muito bem. E vamos ler o seguinte: o artigo 268, ele trata da infração de medida sanitária preventiva. Então, infração de medida sanitária preventiva, vamos ler aqui o artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Pois bem, pessoal, essas pessoas que estão desobedecendo essas medidas que estão sendo tomadas pelos governadores e prefeitos dos municípios, elas realmente podem estar incorrendo em crime e poderão ser presas por conta disso. Realmente o artigo 268 trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. Ela pode levar à prisão sim, porque possui pena de detenção de 1 mês a 1 ano, e ainda a pessoa pode ser obrigada a pagar a multa por conta disso. Então, a minha dica, pessoal, você já está sendo amplamente divulgado isso. Não sei se você tem empatia com o próximo, mas se você não tiver, fique em casa pelo menos por saber que se trata de crime desobedecer essas recomendações somente profissionais ligadas a exercícios essenciais à vida, que agora nesse momento precisam sair de casa, e dar esse apoio à população para que não haja uma propagação ainda maior desse vírus que está dominando o mundo. Trazendo só alguns dados aqui para vocês, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de março de 2020 e hoje no Brasil já foram diagnosticados mais de 1.128 casos. E
para trazer um comparativo aqui com o país, com a Itália, somente hoje, pessoal, morreram quase 800 pessoas, morreram 793 pessoas, é um dado muito alarmante. Acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo não quer que o Brasil fique no estado que a Itália está. Nós temos a oportunidade de evitar isso, então vamos evitar. Até porque no nosso artigo 61 do Código Penal, ele traz ainda agravantes, pessoal, para esse crime que está previsto no artigo 268. E é o seguinte, no artigo 61 do Código Penal, tem seu caput as circunstâncias agravantes, que eu vou ler aqui para vocês. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Aí a gente vai aqui para a linha J e tem em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública. Então a circunstância agravante, além de você poder ser condenado a apenas de 1 mês a 1 ano e ser condenado a multa, ainda tem a circunstância agravante por estarmos num estado de calamidade pública, que foi aprovado em sessão histórica realizada pelo Senado Federal ontem. Então o Brasil está no estado de calamidade pública. E é esse recado que eu venho trazer aqui para vocês. Não saiam de casa, porque caso vocês saiam, vocês podem estar cometendo crime. Vamos enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. Nós temos a oportunidade de frear, então vamos ficar em casa e fazer o que é melhor para nós e para os nossos pares, para as pessoas que estão precisando. Não vamos espalhar esse vírus. Então, ok, pessoal? Muito obrigado. Um cheiro no coração e fiquem em casa.